São 10 horas e 10 minutos, a gente vai falar agora sobre economia internacional. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje, nessa quarta-feira, para a Argentina. Ele vai participar da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. É o primeiro compromisso oficial depois do acordo comercial com a União Europeia e há expectativa de alguns anúncios. Entre eles, um acordo que acabaria com a cobrança de roaming internacional. O professor Roberto Dumas está com a gente ao vivo nessa quarta-feira. Vai falar mais sobre esse assunto. Bom dia, professor. Bom Obrigada dia, pela Roberto. presença. Como vai? Eu que agradeço. Qual que é a importância da participação de Jair Bolsonaro a partir de hoje nessa cúpula? Veja, se você começar a analisar historicamente, nós estamos tendo uma convergência ideológica, porque o Mercosul ele ficou completamente abandonado por um bom tempo, na época de Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, etc. Agora nós estamos voltando para isso. Então ele ficou abandonado não só por causa disso, mas também por causa da parte da União Europeia, se a gente for falar um pouquinho do acordo da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia, principalmente da zona do euro, estava em crise. De 2007 a 2010 estava em crise, então não tinha como. E então agora parece, obviamente, que teremos muito boas notícias em relação ao Mercosul, não apenas em relação ao acordo de livre comércio com a União Europeia, mas provavelmente vai ser anunciado outros acordos de livre comércio, inclusive, como você colocou, não é um acordo de livre comércio, mas a liberação do roaming, que isso facilita e muito, não apenas o turismo, mas diminui o custo transacional das empresas. Isso que é importante. Parece que o Brasil está finalmente entrando ou começando, em que pese que seja ainda o começo do governo, está entrando no mercado internacional de cadeias de suprimento, de supply chain. Ou seja, aquilo que nós sempre falamos e o Paulo Guedes sempre fala, a reforma da Previdência é uma coisa necessária, mas está longe de ser suficiente. Vamos ter a reforma tributária e agora a mãe das reformas seria abrir o Brasil para o mercado internacional. Para quê? Ah, mas eu vou ter só coisas que vão competir comigo? Não, eu vou ter insumos que vão ser utilizados na produção final do bem final e vai beneficiar toda a produção e a população brasileira. Há uma expectativa, né, professor, por esse acordo aí que eliminaria a tarifa do roaming internacional, que é aquela tarifa aí cobrada pelas operadoras quando você usa o celular fora da área de origem, fora do seu país. Agora, que outros acordos comerciais importantes que podem sair dessa reunião? Olha, um que provavelmente já deve fechar agora em agosto é o acordo de European Free Trade Agreement, ou seja, o acordo de livre comércio com a Europa. Não tem nada a ver com a União Europeia. Quem faz parte desse EFTA? Liechtenstein, Islândia, Noruega, Suíça. Ou seja, agosto já deve estar fechando isso daí. Estão em negociações também um acordo de livre comércio com o Canadá. Olha só, veja que interessante. Coisa de uns 2 anos atrás, a gente só tinha acordo com Egito, Palestina e Israel. Quizá mais alguém aí que eu não esteja me lembrando. Agora já estou com a União Europeia, são 28 países, talvez 27, que não, se a gente tirar o Reino Unido. Já estamos em negociação com Liechtenstein, com a Islândia, Noruega, Suíça. Vamos começar em negociação, provavelmente fechando no ano que vem, um acordo de livre comércio com o Canadá, depois um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, um acordo de livre comércio com o Vietnã e um acordo de livre comércio com Singapura. Quer dizer, olha o que estão fazendo. Aí você fala, não, mas como é que... Veja, é óbvio que o acordo tem prós e contras, interesses enraizados, mas é uma coisa que está se fazendo. E outra coisa que vai se negociar nessa cúpula não é apenas o acordo, mas também não tem cabimento um país, ou melhor, um conjunto de países que faz parte de um acordo de livre comércio, ter uma tarifa econômica comum, tarifa externa comum de 35%. Isso é muito alto. Então vamos negociar para que seja menor. Ou seja, mesmo que, vamos supor, usando aqui, o Reino Unido saindo, fazendo o Brexit, saindo da União Europeia, ele teria uma tarifa de 10%. Ou seja, então essa tarifa externa comum de 35% é um absurdo. É um absurdo, isso não é um acordo de livre comércio. Outra coisa que se negocia também, por exemplo, que é a cláusula de vigência independente, ou vigência individual. O que significa isso? O Brasil tem pressa, o Mercosul tem pressa.
O acordo de livre comércio com a União Europeia precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Mas, até 2, 3 semanas atrás, falava, olha, você precisa aprovar automaticamente pelos 4 países membros do Mercosul. O que eles querem fazer agora é, não precisa ser aprovado pelos 4. Se o Brasil aprovar, já está valendo para o Brasil. Se o Paraguai aprovar, já está valendo para o Paraguai. Se o Uruguai aprovar, já está valendo para o Uruguai. Mas para que isso? Receio que a Cristina Kirchner, como vice-presidente do Alberto Fernandes, ganhe a eleição em outubro de 2019 e começa a fazer água esse acordo. Então ele falou, olha, então se a Argentina eventualmente não quiser entrar, ela fica fora. Então isso é um ponto nota 10. Que provavelmente vai ser negociado, além da tarifa externa comum e esses acordos que estão sendo negociados, e como você bem colocou, o roaming também, que eu não acho que... Falar em turismo, ok, é bacana, mas veja, você tem empresários que negociam com a Argentina, você tem empresários que viajam toda semana para uns países do Mercosul, isso custa dinheiro, não só o empresário pela pessoa física, mas também pela empresa. Isso agiliza, tira custo transacional. Beneficiaria os dois lados, né? Do aumenta turismo. a integração comercial. Aumenta a integração comercial. Agora, esses tratados de livre comércio que o senhor citou, né? Vários com o Canadá, outros países também. O Brasil, de fato, iria se beneficiar diretamente? Não sei ainda como é que esses tratados serão feitos. Obviamente, há de se levar em consideração que tipo de mercadoria nós estamos falando, qual seria a tarifa que nós estamos fazendo, mas veja, se nós falarmos principiologicamente, todo tratado de livre comércio tem de ser benéfico para ambas as partes. Porque é aquela coisa que eu sempre digo, se eu não sei fazer uma coisa, ou se eu sei fazer aquela coisa é muito cara, eu prefiro importar. Ah, mas você vai prejudicar 4 mil trabalhadores. Eu sempre insisto nisso. Sim, vou prejudicar 4 mil trabalhadores, mas eu vou beneficiar 210 milhões de brasileiros que vão comprar uma coisa melhor e mais barata. Eu sempre digo que a economia é satisfazer, maximizar o bem-estar da maioria da sociedade. Não daquelas minorias que têm o lobby enraizado. Eu não discuto com o lobby. O lobby está certíssimo. Você tem mais é que gritar se você perder o teu cacifezinho. O que eu discuto, eu discordo, é do governo concordar com o lobby. Aí não, porque ele não está trabalhando para a maioria. O que aparentemente esses acordos se vão fazer é para trabalhar para a maioria, mas não para a minoria que grita mais alto. A implementação de uma moeda única está descartada, né, professor? Absolutamente, isso é não diria que é um sonho de uma noite de verão. Para ser simpático, isso é um sonho de uma noite de verão. A Europa está flertando, ou seja, flertou com a moeda única desde 1971, quando você teve um mecanismo de taxas cambiais. Para você ter uma moeda única, a coisa não é simples. Porque se você tem uma moeda única, você vai ter que ter uma política monetária única. A hora que eu falo uma política monetária única, fica uma pergunta engraçada. Que taxa de juros que eu devo usar, mesmo daqui a 10 anos? Ela tem que ser a mesma taxa de juros na Argentina, no Paraguai, no Brasil e no Uruguai. Mesmo estando preparada a Europa, ela entrou em crise em 2008, justamente porque uma taxa de juro do Banco Central Europeu não serviu para todo mundo. Por que não serviu para todo mundo? Porque a hora que você pega a taxa de juro real, que é a taxa de juro nominal menos inflação, a taxa de juro real na Alemanha, ela ficou positiva. Então, ok. Mas para a Espanha e a Irlanda, ela ficou negativa. No momento que a taxa real fica negativa, você vai para consumo, você entra em déficit nas contas externas e intensifica a bolha de ativos imobiliários. Ou seja, uma política monetária não serviu para todo mundo, mesmo depois de 30 anos fazendo isso. Então esquece, isso é bobagem. É óbvio que o Paulo Guedes não vai usar um vernáculo assim e falou, esquece, isso é bobagem. Ele vai falar, não, claro, estamos estudando, mas deixa para daqui 20, 30 anos. Não estamos estudando coisa nenhuma, não há a menor chance. Não somos, como poderia dizer, uma área monetária ótima, onde uma única política monetária serve para todos. Não somos e nem seremos em 10, 15 ou 20 anos. Está longe isso. O senhor já falou um pouco sobre isso, professor, mas depois do acordo do Mercosul com a União Europeia, o que é que muda na reunião, na cúpula?
Veja, agora, é que eu te falei, você vai ter uma reunião para ver se o TEC, a tarifa externa comum, seja diminuída, ou seja, vamos começar agora, porque o Mercosul ficou parado, e um dos pontos cruciais em relação à União Europeia é, como eu te falei, vamos ver se a gente faz um acordo individual, onde um país aprovar, você já está dentro do acordo, não precisa esperar a eleição da Argentina. Então, eu acho que em relação ao Mercosul e União Europeia, esses dois pontos são cruciais. Claro, você vai ter outros, estamos fazendo outros acordos, etc., mas esse daí de não esperar a Argentina e não esperar o parlamento dos 4 países aprovar concomitantemente para eu entrar no acordo, ajuda muito e libera das amarras da próxima eleição na Argentina e também, eventualmente, da próxima eleição que possa ocorrer por aí. Como é que vai ser o comportamento do governo da Argentina na cúpula? Eu acho que o comportamento Estamos numa convergência de ideologia. O comportamento do Maurício Macri será, na minha humilde opinião, o que eu penso aqui, será praticamente o mesmo comportamento do governo Bolsonaro, o governo do Paulo Guedes. Ou seja, queremos sim dar cada vez mais impulso a novos acordos de livre comércio, queremos sim, mesmo Maurício Macri, fazer aquele acordo de individualizar, ou seja, não depender de todos os países para abrir. Então, eu vejo uma convergência ideológica, uma convergência de interesses em relação tanto ao livre comércio, esse sim é a mãe das reformas, o livre comércio, porque não tem cabimento eu fazer uma coisa que, eu insisto, eu não sei, é caro, e aí usa a falácia de que eu vou proteger minha indústria. Você não está protegendo indústria nenhuma. Para proteger a indústria, para você ter uma política industrial, você precisa ter educação. Não é assim, fecha a porta, agora faz uma sonda que vai até lá embaixo para pegar petróleo. Puxa vida, eu prefiro comprar da Coreia, é mais barato, mais rápido. Não é assim que eu protejo a indústria. Eu protejo a indústria desde o começo, ensinando o moleque a ler, escrever, dando uma educação de base. Não é como eu digo, fecha a porta, agora faz um carro como um coreano. Eu não vou conseguir fazer isso, não é assim. Não é assim que funciona. Mas é claro, existem as desonestidades intelectuais, existe aquele que acha que está protegendo 4.000 pessoas, mas esquece que nós somos 210 milhões de pessoas. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Muito obrigado.